Agora é Isabel Mega na área. A pesquisa mostra um resultado positivo, é isso, Isabel Mega, para a equipe de Flávio Bolsonaro? E aí, avançando, esse mérito é dele ou tem a ajudinha de outras pessoas aí nesse balaio? Olha, Elisa, a pesquisa faz perguntas interessantes em relação a Michele, depois que a gente teve a reconciliação, então ela traz uma medição dessa reaproximação de Michele com Flávio Bolsonaro, e a pesquisa também faz perguntas sobre a proibição do STF de que Flávio visitasse o pai Jair Bolsonaro, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E nessas duas perguntas dá para a gente perceber que há uma adesão tanto do bolsonarismo quanto também da direita não bolsonarista. Então isso ajuda a elencar o porquê, qualitativamente, Flávio pode ter apresentado essas oscilações positivas em relação à intenção de voto. O que se manifesta, inclusive, no potencial bem interessante sobre a definição do voto. O quanto o eleitor de hoje, 5 de agosto de 2026, considera que seu voto está decidido. Flávio conseguiu elevar esse patamar de 62% para 68%. Então, ele recuperou essa intenção de voto. O presidente Lula, seu principal adversário, ficou estacionado na casa dos 77%. Essa é uma preocupação para a equipe de campanha do presidente Lula, de que ele possa ter chegado a um teto em relação ao patamar de votação, porque não está conseguindo oscilar mais tanto positivamente, não consegue melhorar os índices de aprovação do governo. A gente viu o governo trabalhando ao longo desse semestre em vários acenos, que passam pelo programa Desenrolam, passam pela pauta do feminicídio, entre vários outros pontos, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, mas isso parece que estacionou, não está chegando mais numa capilaridade de intenção de voto. E do outro lado, Flávio vem conseguindo essa oscilação positiva. A gente observou também nos últimos dias que a campanha do candidato do PL também está usando, até em estratégias juridicamente arriscadas, usando e abusando do sobrenome Bolsonaro. Então, por que eu falo que é arriscado? Porque utilizar aquela inteligência artificial com o próprio Jair Bolsonaro na convenção do PL. Isso foi levado para o Tribunal Superior Eleitoral, ainda deve ter uma decisão a respeito disso. Querem aproveitar a imagem de Jair Bolsonaro. E isso foi um redirecionamento de rota, porque bem nos primórdios da pré-campanha, o que se tentava era afastar o sobrenome Bolsonaro. E sobre Michele, e aí para destacar especificamente o papel da ex-primeira-dama, tem um ponto da pesquisa que é a seguinte pergunta: o apoio de Michele aumenta as chances de vitória de Flávio na eleição? Olha só que interessante a adesão. Para o eleitorado independente, que é o eleitorado que pode decidir essa eleição, que não está se identificando necessariamente nem com Lula nem com Flávio numa eleição super polarizada, sim, aumenta, sobe de 31% para 37%. Para a direita não bolsonarista, também aumenta e aumenta bastante, sobe de 53% para 70%. E a outra tela, meu computador acaba de pedir minha senha de novo, mas a outra tela é em relação à direita bolsonarista. Aí é que sobe mesmo, 48% para 79%. Caramba. Elisa. Então, demonstra que, tá voltando ali uma confiabilidade do eleitorado bolsonarista, que saía um pouco decepcionado, estava também desconfiado, e ele está conseguindo agregar novamente essa base mais radical, bolsonarista mesmo, fiel. Então, isso ajuda talvez a explicar o porquê que ele está oscilando positivamente, o que tira mais ainda a campanha do presidente Lula de uma espécie de zona de conforto que eles estavam. Tinha gente com um clima de já ganhou, mas diante dos últimos fatos, com Lulinha, Jacques Wagner, foram tirando um pouco o pé de comemorar antes da hora. A gente vai ver, inclusive, como é que os discursos vão se adaptando, né? Hoje é o último dia para quem não sugeriu, quem não indicou ainda qual vai ser o candidato, quem vai ser o vice, a vice. Hoje é o último dia, então vamos ver como é que vai se construindo também esse discurso. Ou se não vai mudar, porque o negócio, o coração da campanha é ali quem é o candidato à presidência mesmo, a questão de vice não deve afetar.
E aí, Clarissa, conte-nos quais são as suas impressões sobre essa pesquisa. O que você converge ou diverge, por exemplo, do que a Isabel estava falando? Elisa, eu vou divergir um pouco da minha ilustríssima relatora lá em Brasília. E é de um jeito maravilhoso, porque são olhares estratégicos. Porque eu sou fã da Bel. São olhares estratégicos bem interessantes. Mas eu trago uma visão um pouco diferente. Eu não vejo o bolsonarismo como a chave da recuperação do Flávio, ou pelo menos não do motivo de preocupação para o governo do presidente Lula. Essa recuperação da direita bolsonarista, que voltaria para Flávio Bolsonaro, ela era um movimento esperado. Claro, a gente viu as outras pesquisas, as últimas pesquisas acontecerem em momentos de noticiário muito intenso contra Flávio Bolsonaro, e isso abala um pouco aquela direita bolsonarista, que pode acabar até migrando para outras candidaturas nesse campo, como Renan Santos, e depois podem acabar voltando para Flávio. Mas eu acho que a chave que acende de fato o alerta para o governo do presidente Lula está no próprio governo, segundo os dados da pesquisa. Por que eu digo isso? Há de fato uma recuperação de Flávio Bolsonaro. Como o Theo Cury pontuou, em parte porque a gente vê uma movimentação bastante relevante daquele eleitor independente, que é o cara que tem mais volatilidade aí no cenário das pesquisas, ou seja, uma hora ele pode ir para um campo, uma hora ele pode ir para o outro, ele está buscando uma alternativa que o agrade nesse cenário tão polarizado, e ele tem poucas opções. E é esse cara que vai decidir a eleição. Agora, por que Lula está perdendo o eleitor independente? Pois é. Se ele acabou de fazer uma série de anúncios relevantes, tem uma agenda positiva do governo federal, ele vê também o seu principal adversário sofrer vários baques, denúncias, embora ele também tenha a cota dele, tem caso Lulinha e tal, mas o que está pegando segundo a pesquisa Quest? Grandes medidas do governo do presidente Lula, que foram anunciadas com o objetivo de reter, inclusive, esse eleitor independente, estão fazendo assim no gráfico da pesquisa. A gente vê uma subidinha e pá, sobe e desce. Ou seja, o governo anuncia o desenrola, novo desenrola. Aí a pesquisa seguinte mostra, nossa, o eleitor achou que aquilo de fato pesou e vai mudar a vida dele. Aí passa um mês, vem a pesquisa seguinte, esse índice cai. Não se mantém. Governo Lula anuncia a isenção do imposto de renda. Aí os meses vão passando, nas pesquisas seguintes, o eleitor que passa a ser majoritário é aquele que diz, a minha renda aumentou um pouco, mas não resolveu o meu problema. Então, a gente tem um quadro muito claro de cansaço de uma camada expressiva do eleitorado com a atual gestão petista. Aquela ideia de que esse governo não está resolvendo o que eu preciso que ele resolva. E aí você tem nos independentes uma camada que pode acabar migrando para Flávio Bolsonaro, mesmo sem ter uma simpatia por essa figura ou pelo campo bolsonarista. E você tem também aquele eleitor do próprio bolsonarismo que fica um pouco mais firme ali. E aí vou dar só um adendo aqui, que tem um elemento só que eu acho que diverge dessa avaliação, que é o fator Michele Bolsonaro. Aí a pesquisa mostra que a reconciliação de Flávio com Michele foi importante para essa recuperaçãozinha dele. Então, é bom ele ficar amigo ali da madrasta dele. Mas fora isso, eu vejo o governo Lula como o maior inimigo do governo Lula neste momento.